Olá, irmãos, amigos, paz seja convosco. Vamos iniciar a aula de hoje com uma oração de agradecimento a Deus. Querido Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos não somente compreender, mas nos dar força para que possamos aplicar a Tua palavra às nossas vidas, para que possamos cumpri-la em nosso dia a dia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje veremos uma das parábolas de Jesus, a parábola do empregado infiel. Sobre esta parábola, nós veremos o seguinte: uma breve introdução, a parábola em si do empregado infiel, como ela se aplicou aos ouvintes primevos, como se aplica aos ouvintes odiernos e a conclusão. Ouvintes primevos. O que são primevos? O que significa a palavra primevo? Significa primeiro, original. E odierno? Algo atual. Então, ouvintes primevos, os primeiros ouvintes. Ouvintes odiernos, os ouvintes atuais. Eu e você. E por que eu usei a palavra primevo ao invés de primeiro, original, e odierno ao invés de atuais? Bom, primeiro, porque nós estamos em uma escola bíblica, mas uma escola, e é um local adequado para se aprender palavras novas também. Então, você já está sabendo, se não sabia, passou a conhecer mais 2 palavras e enriqueceu o teu vocabulário, tá bom? Mas, prosseguindo, vamos falar sobre a parábola. Hoje veremos a história de um empregado mentiroso, traiçoeiro e infiel. Ele é desmascarado e recebe o aviso de que será demitido. Então ele usa a riqueza de seu mestre para comprar amizades que serão úteis para amenizar sua queda da graça. A parábola, nós já dissemos na aula passada, é uma comparação tomando como base uma história curta, fatos e eventos do dia a dia, da qual se extrai uma lição espiritual ou moral. Nós veremos hoje a parábola do mordomo, do servo ou do empregado infiel. Eu vou ler agora os versículos que Mateus deixou registrado e, na medida que eu ler, eu vou fazendo algumas substituições para facilitar já o entendimento. Então, no local de alguns pronomes, eu vou ler o substantivo ao qual ele se refere. Calma, mas não se preocupe. Não se recorda dos pronomes? Não tem pronome. Mas aqueles que se recordam, os pronomes eram classificados em pronomes do caso reto, do caso oblíquo, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos e vamos deixar essa parte de pronomes para lá e vamos à lição em si. E dizia Jesus também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este mordomo foi acusado perante ele, o homem rico, de dissipar, de gastar indevidamente, de esbanjar os seus bens. E o homem rico, chamando o mordomo, disse ao mordomo: "E é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia." Ou seja, me diga tudo o que você está fazendo, como está a situação dos meus bens no dia de hoje, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois o meu senhor me tira a mordomia? Perdi o emprego. Cavar não posso, não tenho força. De mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas.
E o mordomo, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: Rapaz, eu devo 100 medidas de azeite. E aquele mordomo disse ao devedor: Toma a tua conta e, assentando-te já, escreve 50. Disse, pois, a outro devedor: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E o que aconteceu? E louvou aquele senhor, aquele homem rico, louvou, elogiou o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo, os filhos das trevas, as pessoas que não têm compromisso com Deus, são mais prudentes, são mais sagazes, são mais espertos na sua geração, nos dias de hoje, nessa terra, do que os filhos da luz, do que os filhos de Deus. E aí Jesus diz: E eu vos digo, granjeai, conquistai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles, os amigos que vocês fizeram nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio, naquilo que é do outro, não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos lá. Nessa parábola, nós vemos que Jesus utiliza o exemplo em sua história, na história que ele criou, de um empregado malandro para transmitir um princípio espiritual positivo. Jesus não poderia ter utilizado uma outra história? Não, ele quis usar essa história pelo seguinte. Vamos lá. Jesus está usando o comportamento de um malandro para transmitir a sua mensagem e seu público-alvo, o principal, eram os seus discípulos. Como eu estava dizendo, Jesus poderia ter utilizado uma outra história? Poderia ter utilizado uma outra história, porém não o fez, porque essa era a história adequada. Talvez você me pergunte, por que Jesus não fez diferente? Porque ele achou melhor fazer daquele jeito. E se ele achou melhor fazer daquele jeito, eu tenho certeza que era a melhor forma de fazer. Então vamos lá. O público-alvo de Jesus eram primeiramente os seus discípulos. Antes, eu quero dizer o seguinte: nós não vamos dissecar, nós não vamos estudar cada um dos aspectos dessa parábola, mas vamos focar no principal. Não que outros não sejam importantes. Eu quero me voltar a um aspecto que não se fala com tanta frequência. Nós vimos que no culto de quinta-feira, na última quinta-feira, nosso pastor Ivaldo, ele trouxe o ensinamento voltado para a última parte desta parábola. O homem não pode servir a dois senhores. O homem ou serve a Deus ou serve a riqueza. O homem não pode servir, o homem não pode viver para Deus e também para as riquezas desse mundo. Ou ele vai agradar a um ou agradar a outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Nas palavras de Jesus. Quem é Mamon? Mamon é uma palavra que significa riqueza.
Então Jesus disse que eu não posso ser rico? Não, Jesus não disse que você não pode ser rico. Entenda bem. Jesus disse que você não pode servir a Deus e às riquezas. As riquezas e Deus não podem estar no mesmo patamar na tua vida. Você tem que ter Deus e a tua riqueza tem que estar abaixo de Deus. A tua dedicação em agradar a Deus deve ser maior que a tua dedicação em conquistar riquezas. Você pode ser rico. Tendo oportunidade, seja rico, mas tenha a tua riqueza aqui e Deus aqui. Esse ensinamento nós tivemos na quinta-feira. Então, não vou focar nele, eu vou focar na prudência que teve aquele administrador, motivo pelo qual ele recebeu o elogio do seu Senhor. Nessa parábola, Jesus trouxe algumas personagens e nós vamos colocar o correspondente a estes personagens, a esses elementos que Jesus colocou na história. Não de todos os elementos, mas dos principais apenas. Quem seria o homem rico nessa parábola? Deus. O empregado infiel, aqueles que têm práticas reprováveis, devedores, aqueles que estão em dívida para com o homem rico, ou os pecadores, os ímpios, os incrédulos, as riquezas injustas ou alheias, aquilo que administramos e não nos pertence, e as riquezas verdadeiras, aquilo que receberemos no céu. Vamos lá. Lemos a parábola, resumidamente. Um homem rico é um empregado. Esse empregado não estava correspondendo à expectativa daquele homem rico no quesito de honestidade. Ele estava agindo como um empregado, mas não um empregado fiel, que busca o melhor para o seu patrão. Ele estava olhando somente para si, para o seu bolso. Estava dissipando, ele estava gastando indevidamente tudo aquilo que ele tinha à disposição para administrar. E esse foi o motivo da sua demissão. Ao tomar conhecimento de que não mais trabalharia para aquele homem rico, perderia os privilégios que tinha naquele cargo, ele teve uma ideia, chamou todos aqueles que deviam para o seu senhor e começou a perdoar uma parte das dívidas. E vamos ver esses dois exemplos que Jesus colocou aqui. Imagine que não eram só dois devedores que tinha aquele homem rico, mas muitos mais. E para você ter uma ideia do valor da dívida que foi sendo perdoada, eu trago para vocês o correspondente em dias de trabalho que aquele mordomo perdoou de apenas 2 dos devedores. Um dos devedores, que devia 100 medidas de azeite, 100 medidas corresponde a 3.300 litros de azeite, ou o trabalho de uma pessoa por 3 anos. Como o empregado infiel fraudou a dívida, reduzindo-a pela metade, foi o equivalente ao trabalho de uma pessoa por 1 ano e meio. Do segundo devedor, ele perdoou 20% da dívida. A dívida do segundo devedor era a renda de um fazendeiro médio por 8 ou 10 anos de trabalho. Ou seja, ele perdoou 2 anos de renda de um fazendeiro. Bastante dinheiro. O mau administrador furtou uma fortuna do seu senhor. Naquele ato desonesto do administrador, ele conseguiu angariar uma fortuna em favores junto àqueles devedores que também eram desonestos. E como eu sei que eles eram desonestos? Que eles não estavam agindo corretamente. Eles não poderiam não ter conhecimento do que estava acontecendo, de que aquele mordomo não mais ia representar o seu patrão junto a eles?
Aqueles devedores tinham plena consciência do que acontecia. Tanto é que no versículo 9, a Bíblia diz que aquele mordomo um dia iria se encontrar com os amigos que fez com as riquezas de maneira injusta nos tabernáculos eternos. Ora, se aquele mordomo, sendo infiel, ia para um tabernáculo eterno, ou seja, depois da sua morte, ele ia para um determinado local. E lá naquele local, ele encontraria também aqueles devedores de quem ele perdoou a dívida, é porque todos foram para o inferno, em português bem claro. Perfeito? Vamos prosseguir. O homem rico não admira a atitude vilã do empregado, mas a engenhosidade providencial e a preocupação com o futuro que demonstrou aquele empregado. Jesus disse: "E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente." Lucas 16, versículo 8, a parte A do versículo. Veja que o que foi elogiado não foi a atitude desonesta em si, mas a prudência, a preocupação com o futuro. Guarde essas palavras que eu te coloco agora. O empregado se aproveitou de uma oportunidade breve e passageira para manipular os recursos que ainda tinha em seu poder para obter vantagens de longo prazo. Guarde isso. Aquele mau administrador, ele se preocupou com o seu futuro e ele aproveitou aquela oportunidade que ele teve para investir no seu futuro. Ele pegou aquela oportunidade passageira que tinha e investiu de uma maneira que viesse a desfrutar daquilo que estava passando por suas mãos naquele momento. Guarde isso. Aproveitou uma oportunidade que tinha, que era passageira, para investir em seu futuro. E agora vamos ver como que isto se aplicou aos ouvintes primevos. Primevos, lembre-se, primeiros ou ouvintes originais. Encontramos uma alusão, uma referência ao comportamento dos escribas, dos fariseus e saduceus. Os escribas, já eu explico, que abusavam de seu auto-chamamento. Jesus repreendeu autoridades eclesiásticas por trocarem a importância de algumas coisas, pois estavam em busca de algum proveito próprio. Vamos lá, quem eram os escribas, os fariseus e os saduceus? Autoridades eclesiásticas da época. Os escribas eram, podemos dizer, copiadores da palavra de Deus. A imprensa ainda não estava criada. Gutenberg não tinha ainda inventado a prensa. Então os escribas copiavam a lei. Os fariseus eram uma seita, os saduceus outra seita religiosa. Enfim, pessoas que administravam o templo. Pessoas que deveriam administrar o templo da maneira como Deus queria que administrasse. Mas o que acontecia com essas pessoas? Aquelas autoridades eclesiásticas da época, a quem Jesus também dirigiu essas palavras, e isso vemos no versículo 14, onde a Bíblia diz que os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam de Jesus. É uma das formas de desprezar aquilo que a pessoa não quer enfrentar. É uma das formas de rejeitar o ensinamento é zombar, é tentar ridicularizar quem está dando um ensinamento. Então Jesus deu este ensinamento dessa parábola do mordomo infiel. Jesus estava dizendo aqui que o mordomo infiel estavam sendo as autoridades daquela época, aqueles fariseus, que distorciam os ensinamentos de Deus, não pregavam a verdade como deveria ser pregada,
para que o povo não deixasse de contribuir e eles não deixassem de ter um proveito financeiro com aquilo que as pessoas ajudavam a igreja da época. E isso nos dá facilmente essa compreensão, porque Jesus aponta algumas coisas e critica a atitude de algumas pessoas por conta do interesse tremendo que tinham apenas nas riquezas, deixando de fazer aquilo que era correto, aquilo que Deus havia colocado em suas mãos para fazer coisas erradas para obter dinheiro. Então, era como se os fariseus deixassem de dizer que o pecado era tão pecado, que entristecia tanto a Deus, para que as pessoas não ficassem tão tristes e eles pudessem obter uma receita maior daquelas pessoas. Ao invés deles pregarem a palavra de Deus, mostrando a gravidade do pecado, eles procuravam aliviar e procuravam como, de todas as formas, tirar dinheiro daquelas pessoas. E como eu sei disso? Porque Jesus dá uma ênfase muito grande àqueles que, ao invés de servirem a Deus, serviam às riquezas apenas. Prosseguindo. Esta parábola também foi um alerta aos discípulos de Jesus sobre suas responsabilidades. Então vamos lá. Ao mesmo tempo que Jesus chamou a atenção dos fariseus, a parábola serve para chamar a atenção dos discípulos de Jesus. Em que sentido? No seguinte sentido: quando Jesus disse que aquele homem rico elogiou a atitude do mordomo, Jesus estava querendo mostrar para os discípulos a importância de se preocupar com as coisas no futuro. Jesus mostrou que aquele mordomo infiel, ele se preocupou bastante com o que aconteceria logo que ele perdesse a oportunidade de administrar aquilo que tinha sido colocado em suas mãos. E Jesus queria que os seus discípulos se preocupassem da mesma maneira que aquele mordomo injusto se preocupava com as coisas materiais. Jesus queria que os discípulos despertassem para que empregassem a mesma diligência, o mesmo cuidado, a mesma dedicação que teve aquele empregado com o seu futuro próximo, mas que os discípulos focassem no seu futuro espiritual. Jesus estava dizendo ali para os discípulos: eu não estou vendo vocês serem tão prudentes quanto os filhos das trevas. Eu não estou vendo a prudência que eu vejo neles. Eu não estou vendo a dedicação que eu vejo neles para fazer coisas, para tirarem proveito nessa terra. Eu não estou vendo isso da parte de vocês. O emprego do mesmo esforço, da mesma inteligência. Eu não vejo a preocupação de vocês em ficarem pensando em como fazer para adquirirem riquezas espirituais. Humanamente falando, os filhos das trevas batem em vocês longe com as atitudes prudentes deles. Infelizmente, são atitudes desonestas. Não estou dizendo para vocês agirem com desonestidade, porque senão vocês vão parar no mesmo lugar que eles vão parar. Mas para que vocês se esforcem, sigam o exemplo desses filhos das trevas. Que exemplo? De ser cuidadoso, de ser esforçado, de procurar oportunidade de angariar riqueza, de conquistar riqueza. Não riqueza material, mas riqueza espiritual. Da mesma forma que esses desonestos vão encontrar amigos na eternidade, vocês têm que se esforçar para também, com as oportunidades que Deus dá para vocês, tempo e riqueza, fazer amigos para encontrá-los na vida pós-morte, na vida eterna.
após a morte. Então, Jesus estava querendo dizer aqui para os discípulos: invistam, invistam para conquistarem amigos para o que virá após a morte. O que quer dizer isso? Se esforcem para levar a palavra de Deus de uma maneira honesta, de uma maneira pura, de uma maneira sincera a outras pessoas, para que vocês um dia as encontrem lá no céu. Esse empregado infiel, ele agiu de uma maneira que levou a conquistar muitos amigos. E esses amigos vão fazer companhia para ele, logo depois da morte. Infelizmente, ele conquistou amigos de uma maneira incorreta e vão pagar pelo que fizeram. Agora, vocês vão receber pelo que vão fazer. Então, se esforcem para conseguir amigos. E como conseguir amigos? Fazendo uso de tudo aquilo que Deus coloca em tuas mãos para conquistar esses amigos. Veja o exemplo daquele mordomo infiel. O que ele fez? Ele conquistou amigos com aquilo que ele tinha em suas mãos, à sua disposição. Então, os discípulos deveriam aproveitar as oportunidades e também conquistar amigos, ou seja, levar a palavra de Deus, investir no seu futuro, no futuro espiritual e não em um futuro imediato, em um futuro neste mundo. Prosseguindo. Como se aplica aos ouvintes odiernos? Houve na história da Igreja Cristã tentativas irregulares de facilitar o relacionamento do homem com Deus. Muitas autoridades eclesiásticas se curvavam diante de homens ímpios para obterem favores pessoais para si e suas famílias. Vamos lá? O que eu quero dizer com isso e como que isso se aplicou àqueles que vieram depois dos fariseus? Se aplicou da seguinte maneira. Principalmente, vamos lá, vou dar um exemplo. Para aqueles que já assistiram filmes como Robin Hood ou Os Três Mosqueteiros, viram que a igreja, durante uma época, ela foi bastante poderosa politicamente. Infelizmente, aqueles que estavam à frente da igreja nessa época agiram com a mesma desonestidade. Estou dizendo muitos, não todos. Muitos agiram com desonestidade, como o mordomo da parábola que Jesus ensinou. Não administraram as oportunidades que Deus colocou em suas mãos para levar a verdade e mostrar quão terrível é o pecado na vida do homem. Porque eles não pregavam contra o pecado como deveriam pregar, porque eles estavam interessados era nas riquezas dos pecadores e não na vida dos pecadores. Então procuravam facilitar o servir a Deus, mas era um facilitar incorreto. Vendia-se a salvação, vendia-se pedaços do céu. De vez em quando a gente ouve algum absurdo nos dias de hoje. Pessoas vendendo, pessoas loteando o céu. Contribua com tanto que você terá garantido alguma coisa. Não, essas pessoas se assemelham àqueles fariseus que foram reprovados por Jesus, que tinham um comportamento reprovado por Jesus, porque eles estavam focando as riquezas materiais e não as espirituais. Eles não estavam administrando aquilo que Deus havia colocado em suas mãos da maneira como deveriam, e por isso estavam agindo de maneira reprovável. Prosseguindo. O que aquele homem rico louvou não foi a atitude desonesta, mas a prudência do homem desonesto. O exemplo da prudência do empregado infiel em relação ao mundo material deve ser seguido pelos cristãos em relação às questões espirituais e futuras, mas nunca de forma desonesta.
O que Jesus quis dizer aqui é que os cristãos têm que ser tão prudentes quanto os filhos das trevas. Na verdade, até mais prudentes. Mas o exemplo de prudência máximo que Jesus usou aqui foi dos filhos das trevas. A pessoa toda enrolada, perdendo o seu emprego, usou os últimos momentos, as últimas oportunidades que teve para tirar proveito daquilo. E os cristãos não fazem isso. O tempo passa, parece que ficam sentados na janela vendo a banda passar. Não, não é sentado na janela, é sentado na praça. Enfim, ficam desperdiçando as oportunidades, perdendo tempo, deixando de empregar os recursos que têm na conquista de amigos, deixando de empregar adequadamente o tempo que têm. Ao invés de separar um tempo para se dedicar a Deus, para ler a Bíblia, para fazer alguma coisa para o reino de Deus que vá trazer algum benefício espiritual, não. Senta-se na frente de um aparelho de televisão e esgota-se, zera uma série inteira em 2, 3 dias. Será que isso é administrar bem aquilo que Deus colocou à nossa disposição? Que Deus tenha compaixão de nós. Não estou dizendo que você não deva assistir. O que eu disse foi zerar uma série em 1, 2 dias e ler 1 ou 2 versículos da Bíblia nesses dias. Pensa comigo. Estarei agindo certo se fizer isso? Pense nessa semana, reflita e conversaremos sobre isso depois. A Bíblia nos diz que devemos ser simples como pombas e prudentes como serpentes. Jesus disse: Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Te pergunto, Jesus está mandando você agir como uma serpente? Não. Jesus está dizendo para você ser prudente como a serpente. Siga o exemplo da serpente. Então posso sair envenenando relacionamentos, posso sair dando picada nas pessoas? Nada disso. É só a prudência que é para ser copiada da serpente, como também a simplicidade das pombas. E claro, deixei claro isso? Então vamos lá. Jesus não elogia a falta de escrúpulos, mas a ousadia dos filhos das trevas. Os filhos da luz, os filhos de Deus, predestinados à eternidade com Deus, são exortados, são incentivados a serem mais diligentes, mais cuidadosos e preocupados em aproveitar o tempo e riquezas para acumular tesouros no céu. Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para que eles empreguem melhor aquilo que eles têm nessa terra, porque o que temos nessa terra é passageiro. O que temos, na verdade, nessa terra não é nosso. Nós só administramos. As riquezas verdadeiras, as riquezas que nós realmente teremos delas propriedade, são aquelas que receberemos no céu. Aquelas são as verdadeiras riquezas. Serão as nossas riquezas, porque dessa terra é certo que não levaremos absolutamente nada. Então, quero concluir. A parábola é uma exortação, é um incentivo, é um chamado à atenção para a boa mordomia, para que usemos aquilo de que dispomos para angariar as verdadeiras riquezas. Tanto o dinheiro quanto a vida podem ser usados para a glória de Deus, o aspecto espiritual, como também o dinheiro e a vida podem ser utilizados para obtenção de vantagens terrenas. Nós podemos utilizar também o nosso tempo para conquistarmos bens nessa terra.
Porém, a importância maior deve ser dada aos bens espirituais que nós podemos conquistar com aquilo que Deus nos coloca à mão para administrar hoje. Nós temos um tempo e nós temos bens. Empreguemos esse tempo, empreguemos esses bens para obter riquezas que nos serão entregues quando nós partirmos dessa terra. Porque um dia nós partiremos, não viveremos aqui eternamente. Uma coisa é certa: todos teremos que prestar contas a Deus daquilo que fazemos com as riquezas que temos: vida, bens e tempo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo nos diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E você? O que está fazendo por meio do corpo? O que você está fazendo com as riquezas que Deus colocou à tua disposição para administrar? Você tem agido como um mordomo infiel, desperdiçado indevidamente tudo aquilo que Deus tem te colocado às mãos? Ou você tem agido com prudência, usando tudo aquilo que Deus te colocou à mão e as oportunidades para angariar tesouros no céu? Pense bem e tenha uma ótima semana. Essa é a lição de hoje e até a próxima aula. Deus abençoe.